Fala galera, vai começar mais um podcast. Vou botar aqui a carinha aqui do nosso amigo Guto, daqui de Belém. Novamente aqui na Game Station, lá ó, pá, lojinha. E aí hoje ele vai trazer aqui o profile como prometido do Salame, né? Um deck rogue, que, embora no Master Duel tá tendo um bom rendimento lá dos ranqueados, né, dos platina lá, da galera lá do meta, standard, né. Ele vai trazer aqui uma versão física do deck, né, ele vai trazer uma versão física do deck e vai explicar um pouco aí. Guto, assim, qual é a predominância do deck? Primeiramente, galera, tudo bem? Hoje o deck ele não possui mais tanto a consistência que ele tinha antes, na época que ele saiu, né? Na época que ele era um deck bom, digamos assim. Hoje ele está bem reduzido por conta das restrições, né? Mirage Style está 1, o Círculo está 1, a Gazelle está 1, então acaba que a consistência dele diminui um pouco, né? Mas hoje ele é um deck rogue, né? Como o próprio Roberto falou. É um deck bom de certa forma, né? Se você souber verificar quais são as melhores cartas que você pode utilizar para que ele se torne um deck bom. Eu sempre coloquei o foco para colocar cartas que aumentassem a consistência dele, para que ele possa tornar um deck jogável de certa forma. Existem momentos onde não vai vir uma mão perfeita, o que é normal para qualquer deck, mas o lado bom do Salamon Great é que ele tem uma agilidade para colocar muito monstro em campo de forma muito fácil, porque ele possui uma sinergia entre a maioria das cartas do Salamon Great, e isso torna esse deck de certa forma bom por causa desse contexto. Você consegue colocar muitos monstros em campo, consegue fazer muita coisa, expandir para muita coisa e utilizar cartas que não afetem 100% o deck em si. Então essa que é a facilidade do Salamon Great. Ele é predominância Cyberverse, é? Oi? Qual a predominância do tipo dele? Todas as cartas de Salamon Great são Cyberverse, todas sem exceção. Tem uma que é diferente? Não, assim, não tem cartas diferentes do arquétipo Cyberverse. Mas dentro do deck vão existir outras cartas com outros tá. Então, sem delongas, quero a engine do main deck, só de Salame aí. Tem como tu me mostrar? Bom, antes de mais nada, vamos primeiro começar com o main deck. Como só pode uma cópia da Gazelle, a gente só pode utilizar uma. Então, é uma cópia da Gazelle. Eu acho, sinceramente, pra mim, que se houvesse uma lista onde ele liberasse alguma coisa de Salame, a Gazelle não seria uma carta boa, digamos assim. Porque, por mais que ela aumente a consistência, porque a Gazelle é uma carta boa, mas ela não seria uma carta que você queria começar com duas cópias dela. Ok. Tem como dar uma viradinha aí pra galera ver? Por mais que ela seja excelente, mas assim, eu preferia que outra carta saísse, não ela, né? Então a gente tem uma Gazelle. Ok. A gente tem 3 Spin. Antigamente a gente utilizava 2, mas hoje virou obrigatório utilizar 3 por conta do Mirage Style, que é uma carta que ajuda muito a recompor a volta do deck, né? Então o Mirage Style, além disso, é uma facilidade. Ele tem, como eu falei, as cartas Salamon Great têm uma sinergia muito boa entre si. Então o Spin também tem uma sinergia muito boa dentro desse contexto. Depois do Spin, eu utilizo 3 Fox. Nas decklists antigas também se utilizavam só 2 do Fox, mas hoje já pode utilizar 3, porque a quantidade de cartas Salamon Great aumentou no deck. Então, além de você poder dar o efeito dele para tentar adicionar alguma coisa, você também pode trazer ele de volta do cemitério, descartando alguma carta que provavelmente você não vai querer utilizar, ou que você não tem intenção de utilizar no Salame, né? Por exemplo, quando você começa com cartas como o Fox, como o Jaguar, o Falco, etc., você geralmente não quer ficar com algumas dessas cartas na mão. Então você precisa descartar elas de alguma forma, e o Fox ajuda muito nesse processo. Então é uma carta muito boa, além de que você pode recuperar muito fácil essas cartas. Então essa é a facilidade. Beleza. Depois dos 2 Fox, você tem 2 Jaguar.
tá? E um Falcon. Tem gente que utiliza aquele Pyron, mas eu não acho mais uma carta boa, não acho mais uma carta utilizável hoje. Eu acho que esses dois já são ótimos para aumentar a consistência, eu diria. E então acaba que eles são perfeitos para situações necessárias, né? Então acho que seria só mais ou menos esse limite que daria para utilizar. Ok. A parte de Salamangreat de main deck é só isso. Só tem, Então é só essa aí, né? são só essas cartas aqui, só essas 10 cartas, no caso a parte de monstros. Isso. Depois eu utilizo 3 Bullfers. Muitas pessoas falam, por que utilizar o Bullfers e não utilizar a Lady Debugger para ter um acesso melhor? A Lady Debugger é uma carta muito sujeita a qualquer coisa. Qualquer coisa que tire a Lady Debugger de campo acaba prejudicando o jogo em si, acaba prejudicando o deck em si. Então, por exemplo, se você dá uma normal Lady Debugger, efeito, e o cara tiver um Gama, você já perdeu o seu Lady Debugger. Você dá a Debugger e ele de alguma forma, no turno dele, tira essa carta daqui, seja com uma carta que destrói ela, que remove ela, seja lá que for, você perdeu o acesso da Debugger para poder começar o combo de Salamangreat. Então o Bufelo, ele é bom nessa situação e também bom para que você descarte aquilo que você não quer ficar mais na mão. Porque como ele descarta qualquer Cyverse da sua mão, então você pode descartar qualquer coisa que você não queria estar naquele momento e ainda comprar 2 cartas. Então pra mim, o Buffalo seria uma carta muito boa para ser utilizada no deck físico hoje, né? Depois do Buffalo, eu utilizei um Sea Archive, é mais do que necessário, é uma carta boa, é mais para ter acesso a Mirage Style de modo mais fácil, né? E eu também utilizei uma Prohibit Snake. Por que eu utilizo a cobrinha? Tem decklist que não usa mais, porque antigamente você utilizava 2 cópias, hoje não utiliza mais. Por quê? Além dela devolver um monstro do oponente de volta para a mão, você pode banir qualquer carta no seu cemitério, ou seja, aquela carta que você já utilizou, seja um Desires, uma Hand Trap ou o que for, e você pode adicionar qualquer Cyverse level 4 menor no seu cemitério. Então isso aumenta a consistência para você recuperar muitas cartas do seu cemitério. Então a gente usa muito esse processo, então ela seria uma boa, uma cópia mais do que necessária para poder lidar com isso e também com monstros problemáticos, tipo uma Winda da vida, um Dragon e assim vai. Então essa é a função dela nesse quesito. Então eu gosto dessa carta por causa disso, para me ajudar nessas situações. A parte Cyverse toda tá aqui. Tá. Vamos tirar ela aqui para melhorar. facilitar. Como o deck Salamangreat, ele é um deck que não tem tanto poder de força, é um deck que infelizmente morre muito fácil para muita coisa, então você precisa também tentar jogar contra o seu oponente de alguma forma. E para isso é obrigatório você utilizar Hand Trap nesse deck. As Hand Traps que eu utilizo são 3 Ash, que é a melhor carta do jogo. Ela para 95% das coisas do que os decks fazem. É uma carta excelente. Além de que ela é fogo e ela é level 3, ou seja, além dela ser um recurso que você recupera com o seu Nightwolf, ela também é mais um monstro que você pode colocar para poder tentar jogar de forma mais fácil, digamos assim, né? Porque é um level 3, então é um extender, então é muito bom. Além disso, eu tenho 3 Veiler, tá? Que Veiler é uma carta que hoje no formato tem que utilizar, não tem jeito, é uma carta que ajuda contra vários decks problemáticos no geral. Então, de monstro em relação a Hand Trap seriam só essas. Agora, partindo pro restante das cartas, vamos começar pelas spells. Ok. Eu tenho um círculo só, que você pode utilizar um. Essa carta é muito boa, né, Guto? A carta é excelente, não só pelo fato de adicionar com o monstro Salamangreat, porque ela adiciona qualquer monstro Salamangreat, mas ela também protege um Link Salamangreat que foi linkado usando um outro com o mesmo nome. Então ela é excelente contra situações onde seu bicho deixa ele inafetado por efeito de monstro, onde seu oponente ativa alguma coisa e aí você consegue proteger ele. Se fosse para Konami liberar uma carta, eu acho que o círculo deveria voltar 3 para melhorar a consistência. Então essa carta é excelente, é muito boa. Um santuário é mais do que necessário, porque o Balalinx ele busca, né? Um santuário, então é mais do que necessário, tá? E
duas Wills. Na minha visão, depois da Gazelle, a melhor carta desse deck é essa daqui. Porque ela é basicamente ela é uma Monster Reborn de Salamangreat. Ela traz qualquer Salamangreat do cemitério ou da mão para o campo. Então isso aumenta muito a questão de jogabilidade, aumenta muito a questão de jogo em si. Então essa carta para mim é excelente. Por que duas cópias e não só uma, já que ela é buscável? Porque às vezes quando você faz seu combo, você não gira em torno de adicionar ela. Ela é só mais um extender, mais uma forma para você jogar. Então pra mim essa daqui é uma carta excelente. Pegou uma interação forte, ela pode recomeçar ela também. Pode recomeçar todo o jogo, então pra mim é uma carta muito boa. Depois eu utilizo 3 Sanet Mine. Infelizmente Sanet Mine virou uma carta necessária. Sanet Mine é uma carta boa porque você descarta qualquer coisa. Você não precisa descartar não, enviar no caso, envia para o cemitério. Então você tira aquilo que você não quer realmente mais ficar na mão, você envia qualquer coisa e você consegue jogar de forma muito fácil, além de que você vai adicionar um Cyverse level 4 do deck para mão. E você pode descartar aquilo que você quer que fique no cemitério para poder ativar alguma coisa. Então a Sanet Mine virou uma carta muito boa para esse deck. Eu diria que se talvez o círculo voltasse a 3, talvez não seria obrigatório, seria opcional utilizar a Sanet Mine. Mas mesmo assim eu ainda chegaria a utilizar porque aumentaria muito a consistência do deck. Então Sanet Mine é uma carta muito boa. Atualmente tem 2 decks que usam ela, né? O Gnash e ela, né? É o Ignister, né? Que utiliza o 3 Sanet Mine e o Salamangreat, basicamente. Obviamente que outros decks de Cyberse utilizam a Sanet Mine, como o Maricens, o Cold Talker e assim vai. Mas os que mais estão assim aparecendo, digamos assim, nos Metacaus são esses, é o Salamangreat e o Ignister. Eu coloco também 3 Desires. Desires virou uma carta infelizmente necessária nesse deck. Desires é uma carta que tenta aumentar a consistência, né? Afinal ela é uma carta que você compra 2, né? É um +2, digamos assim. Muitas pessoas falam que ela é um -9, mas pra mim ela não... Por mais que ela seja um -9, mas ela é uma carta boa, ela te dá um poder de compra bom, sabe? Você pode finalizar seu combo depois da Desires e ter a chance de comprar ou cartas que vão te ajudar, que é o chamado Follow, né? Cartas que você no próximo turno vai conseguir jogar melhor, ou você compra Hand Traps, o que é bom contra os decks do oponente. Então Desires virou uma carta necessária nesse deck. E digo de novo, se o círculo voltasse a 3, não seria obrigatório mais usar o Desires, porque a consistência já seria boa. Mas é uma carta excelente para esse deck, eu recomendo muito utilizar. Depois disso, hoje eu resolvi testar na minha decklist 3 Droplets, tá? Antes eu utilizava 3 Nibiru no lugar, por causa da minha Metacal. A minha Metacal tinha muito decks que faziam muito Special Summon e que não conseguiam negar o Nibiru direito, então eu utilizava Nibiru. Mas hoje eu resolvi testar a Droplet. Em algumas situações ela foi boa, em outras infelizmente não tinha que fazer. Mas a Droplet, ela mesmo assim é uma carta excelente de qualquer forma. Então eu gostei até de ter utilizado hoje. Essas foram as partes de Spell. Por último agora, as traps. Uma de cada, tanto da rua quanto da rede. A única que talvez eu utilizaria mais de uma cópia seria a rua, seria no máximo 2, porque é mais uma carta Salamangreat, é mais uma carta que você pode fazer o uso para alguma coisa, então talvez eu utilizaria mais uma cópia. Mas uma de cada acho que seria suficiente para resolver a situação. Porque mesmo que você bana no Desires, mas assim, você tenta conseguir uma dessas duas para poder tentar jogar contra o seu oponente no turno dele. Então eu diria uma de cada nessa situação. 3 Impermanence, que é a última Hand Trap que eu utilizo. Impermanence é mais uma boa Hand Trap aí, que é muito boa, né, em todos os contextos, então eu utilizo ela nesse caso. E por último, mas não menos importante, a tão temida carta que todo mundo quer ver ela banida, a Imperial Order. Imperial Order é uma carta, assim, ela é praticamente uma win condition contra vários decks de spell. Se você tiver uma Imperial Order, basicamente seu oponente perdeu. Então, pra mim, como não afeta muito no Salamangreat, de certa forma direta, então a Imperial Order seria muito boa nessa situação, né? Como eu expliquei, ela não afeta diretamente o deck Salame, mas ela joga de uma forma muito boa. Então, a parte de main deck seria somente isso. Ok, vamos pro extra aí. Bom, pro extra deck,
de Salamangreat utiliza 3 Balelinks. Balelinks. Tá? O Balelinks ele serve para 2 situações, para você buscar o campo para poder proteger todas as suas cartas Salamangreat. Ele banha ele para proteger, né? Ele protege qualquer carta Salamangreat apenas se banida no lugar. Então se uma carta Salamangreat seria destruída por um efeito de carta ou um monstro Salamangreat ser destruído em batalha, eu posso simplesmente banir ele do cemitério e ele impede a destruição. Então o Balelinks é uma carta excelente para esse deck. Ok. Além disso, a gente tem 3 Sanat Wolf, que é uma das cartas principais. A gente brincava que quando o Salamangreat estava no auge, se você quiser matar Salamangreat de verdade, você limitava o Wolf, porque ele precisa obrigatoriamente ser relinkado utilizando com o mesmo nome. Então se você deixava ele a 1, você não tinha mais acesso ao Salat e matava o deck completamente. Então é uma carta super necessária. Além de você adicionar as Spell Traps no cemitério, você pode reciclar vários monstros e ter muito recurso suficiente para poder até jogar no próximo turno. E no seu próprio turno, inclusive. Então o Salat Wolf é uma carta excelente. Bacana. Eu utilizo o Update Jammer e o Splash Mage. Eu sempre chamo esse menino aqui da parabólica, da mochilinha. O Splash Mage, quando ele foi criado, foi mais para aumentar a questão da consistência para matar, digamos assim, que antigamente não tinha um Access Code, né? E aí ele dava 2 ataques, né? Com esse exatamente. bichinho. O Update Jammer, na verdade, sempre foi utilizado no Salamangreat. Mesmo antes da época de Access Code Talker, o Update Jammer era utilizado como padrão do 3 Code Talker. Então era normal, mas o Splash Mage ele entrou mesmo para ajudar mesmo, para facilitar a questão de ataque, de poder matar mais fácil, digamos assim. Então essas 2 cartas são excelentes nessa situação, para poder matar o oponente mais fácil, digamos assim. Ok. E uma carta que muitos discordam, mas eu concordo ainda, mesmo assim, seria a Rita. A Rita te dá acesso a muita coisa. A Rita, ela foi utilizada no começo com Salamangreat, né? Porque existia muita mirror match, então a gente era obrigado a utilizar a Rita para poder jogar, né? Mas a Rita hoje para mim dá uma carta muito boa, pelo simples fato de você ter que raciocinar da seguinte forma: seu oponente em algum momento vai ter um monstro de fogo no cemitério dele, porque 90% dos decks hoje utilizam uma Ashe. Então, por esse fato, você pode simplesmente roubar a Ashe do oponente para poder estender o seu combo para jogar muito mais. A Rita a gente já conversou, né? Já falou sobre ela, pode continuar. Só falando no final, a Rita é uma carta que, se ela for destruída por batalha por efeito de carta, você adiciona um monte de 1500 ou menos de defesa do seu deck para mão. Então você adiciona uma Gazelle, por exemplo, ou a maioria dos Salamangreat. Então ela é uma carta boa para isso. 2 Hit Liu. Essa carta é melhor contra controle, contra decks de controles, porque você devolve qualquer Spell Trap na zona de magia armadilha. Então essa é uma carta muito boa. E ela também, tu pode trocar o ataque de um monstro que esteja no campo. Então se tu tem um monstro problemático no campo, que ele tem um ataque muito alto, digamos assim, você pode simplesmente mudar o ataque dele, né, para algum monstro que você tem no seu cemitério, você muda e você consegue bater para tirar ele mais fácil. Então o Hit Liu é uma carta muito boa para isso. Como eu falei, o Transcode Talker, além do efeito de poder invocar qualquer link, no caso link 2 ou maior, no caso, se não me falha a memória, preciso até confirmar aqui. Link 3 ou menor, perdão, desculpa. Link 3 ou menor. O efeito dele é que quando ele estiver co-linkado com outro monstro, os 2 monstros ganham 500 de ataque e os 2 não podem ser alvos por efeito de carta, no caso pelo oponente. Então isso ajuda muito em vários quesitos, né? Principalmente para quando você tenta dar um OTK, e ele ajuda muito nesse quesito para não deixar os seus bichos serem alvo de alguma coisa. Então ele também é uma carta muito boa. E por último, o Access Code Talker, o bichão aí, o destruidor de amizades, digamos assim. Access Code Talker se torna uma carta obrigatória na minha visão no Salamangreat. Pra mim não é uma carta opcional, é obrigatória. Pelo simples fato de que não tem um substituto melhor. Por mais que você tente, um Avramax, um Zeroboros, não. O Access Code é um substituto, que é uma carta que é necessária nesse deck. Ele é o finalizador, né, mano? Ele é o finalizador do deck, é ele que dá o ATK, é ele que mata. Então, pra mim, é necessário nesse deck usar um Access Code. E por último, eu tenho 2 XYZ, o primeiro estádio, que infelizmente está 1,
Mas eu acho que mesmo se ele tivesse a 2, a gente não utilizaria mais de uma cópia dele. Acho que 2 seria suficiente. O extra já tá apertado, né? O extra deck tá muito apertado já não dá mais pra ficar tirando coisa e colocando coisa, então prestário. E um rank 4 genérico. Eu utilizei o Bagusca, mas pode utilizar o Dueler, pode utilizar também aquele número... Tem um número que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele tem 3 tipos de efeitos. Tu pode desassociar... Ah tá, o do Gares. O do Gares, exatamente. Do Gares. Desassocia 2 matérias dele e tu vai ativar um dos efeitos lá. Ele é monstro do tipo fogo, então ele ajudaria muito nesse quesito porque ele é fogo. Então acho que pode ser também uma opção. Mas eu prefiro utilizar o Bagusca, porque o Bagusca ele tá sendo melhor hoje na Metacal. Antes eu utilizava o Dueler, que tava bem melhor, mas hoje o Dueler não tá tão bom, então eu prefiro utilizar o Bagusca nessa situação. Ok. Esse aqui foi o extra deck. E por último, nós vamos para a parte do side deck. 3 Nibiru, como eu falei, né? O Nibiru é uma carta. Se você não tem uma forma de deixar uma negate, alguma coisa assim, o Nibiru seria uma carta muito boa contra alguns decks. 2 lanças e não 3, porque como você depende do seu Balelinks, às vezes uma lança é só para jogar no turno do seu oponente, mas você não tem jogado ainda. Então acho que 2 seria a melhor situação. Uma Rapid Duster, que é uma das melhores cartas que poderia ter sido liberadas contra controle. Twin Twister, eu não utilizo Cosmic Cyclone porque a Twin Twister, ela pode, além dela destruir as coisas do oponente, ela pode me ajudar em várias situações. Então a Twin Twister pra mim virou uma carta melhor. Eu poderia usar Cosmic, eu poderia. Só que uma carta que eu não queria que ficasse na minha mão, eu não teria como descartá-la. Pela Twin Twister eu tenho esse acesso. Então eu preferi utilizar a Twin Twister. Além disso eu tenho 3 Anti-Spell, que não afeta esse deck de maneira muito forte. Na verdade, mais prejudica do que afeta ele em si. Então Anti-Spell também é uma carta boa para isso. E por último, 3 Evening Match, porque é uma carta que... contra controle, como aqui em Belém tem muito controle, então Evening Match precisou ser uma carta necessária para ser utilizada nesse deck. E basicamente é isso, gente. O deck Salamangreat, ele é um deck bom no geral. Eu jogo com ele desde 2019, se não me falha a memória, foi quando ele saiu. 2018, 2019, não me lembro agora de cabeça. Joguei inclusive no Nacional de 2019, né, onde eu fiquei em 20º lugar com ele. Na época era normal um Salamangreat topar, digamos assim, porque era um dos melhores decks do formato, competia. Mas pra mim, Guto, acho que foi um deck assim, bem acessível. Por exemplo, eu não gosto do Monarca, mas o Monarca, de certo modo, trouxe um pouco dos jogadores pro competitivo. O Salame fez a mesma coisa. Porque o Salamangreat... E ainda trouxe Ash, né? Porque o Salamangreat, você comprava 3 estruturais, você tinha o melhor deck do formato e você tinha a melhor hand trap do jogo, que é a Ash Blossom, que veio no deck. Então, acaba que o deck em si era muito acessível, era muito bom. E a única coisa basicamente que você tinha que comprar por fora era os 3 Silent Wolf, que foi caro na época, mas eu acho que valeria muito a pena, né, dentro desse contexto. Então assim, o Salamangreat, ele é um deck bom hoje, por mais que existam decks melhores hoje, ainda é um deck, inclusive na minha visão, para quem gosta de jogar for fun, ou gosta de jogar com decks melhor, o Salamangreat é uma boa opção. E tem várias decklists, essa porque eu preparei para um deck competitivo, mas tem várias decklists que envolvem coisas que não utilizam aqui, né? Por exemplo, Gozen Match, Rivalry e assim vai. Então eu diria que esse é um deck muito bom e eu recomendo para qualquer pessoa que quiser montar ele algum dia, pode montar e pode confiar que é um deck bom. Então, obrigado, Guto, por fazer assim o nosso feedback aí do Salame, né? Eu precisava trazer assim essa temática mais rogue, né? Porque não é impossível você montar um deck para jogar numa loja, competir, entendeu? Então eu trouxe aqui exemplos. Trouxe o Mauro, né? Vocês podem olhar aí no canal. Hoje eu trouxe o Guto, né? Com o Salamangreat, né? Ele explicou como funciona a mecânica do deck, a maneira de jogar, tal. Mostrou um pouco do que ele usa no deck, né? Então é isso, o material vai ficar aí para vocês. Inclusive eu até vou indicar aqui o canal dele lá do Twitch, né? Qual é? É o Twitch TV /Guto2B. De vez em quando eu tô fazendo umas lives lá,
Fiz uma época de Dueling Book, hoje eu estou fazendo algumas lives de Master Duel, que inclusive esse deck lá é excelente no Master Duel. É bacana. É um dos melhores decks do formato, então eu até recomendo quem queira montar no Master Duel esse deck. Ele é um pouquinho caro no Master Duel, mas eu acho que valeria muito a pena o investimento e pra mim é um deck... Pra quem gosta do deck já tá lá, né, mano? É só craftar lá e... E claro, com certeza no Master Duel tem facilidade porque a gente lá tem 3 Maxi. Então, que inclusive... Free Maxi, né? Free Maxi, eu vou levantar essa hashtag Free Maxi. Porque tem que vir a 3 pra cá pro TCG pra mostrar pro pessoal que ela é uma carta muito boa. Então valeu, Guto. Obrigado. Gente.